um tesouro no desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o meu tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo é o meu Bom sábado, irmãos. Bom sábado. Bom vê-los aqui. Nossas visitas, bem-vindos. Yeah, they'll start translating in about a minute here. We're just getting set up. Okay. Quero nos lembrar que hoje, lá no culto em inglês, tem um pastor, diretor dos desbravadores e aventureiros da nossa associação. Ele está aqui e depois do almoço, presente para uma reunião e vai falar reabrindo o nosso clube de Amém. aqui na nossa igreja. Então, que tem interesse em apoiar essa iniciativa, que fiquem depois do almoço para o pastor Martin, que vai nos falar sobre isso. Eu acho que é um bom reativar algumas dessas coisas da nossa igreja, né? Nós estamos nas vésperas de entrar para o nosso novo templo. Então, vamos com o apoio de todos. Só uma advertência, assim, meio... a igreja tem pessoas muito bondosas e gostam de doar, mas, por favor, não tragam roupa ou louça ou coisas para doar para a igreja que não foram solicitados, porque nós não temos espaço para colocar essas coisas. Se houver um apelo, tudo bem, né? Mas ultimamente pessoas têm chegado, trazem roupa ou trazem coisas e deixam aqui na igreja e nós não temos condições, por enquanto, aonde arrecadar essas coisas para distribuir. Então isso está criando um pouquinho de confusão aqui. E aliás, vamos fazer, como é que é a maneira mais delicada de dizer isso? Não vamos oferecer algo que nós não teríamos interesse em receber. Será que faz sentido? Algo que não queremos em casa. Não é, That's not good for aqui não é you. um depósito, né? As pessoas fazem com as melhores intenções, nós entendemos. Existe necessidade, existe. Vamos fazer um apelo. Fizemos um apelo. As pessoas, como vocês responderam, quando nós temos um apelo para Nicarágua, entendeu? E já tínhamos como encaminhar a comida, etc. Então, mas trazendo as coisas. Se tem alguma coisa que você quer oferecer, fale comigo ou com algum líder, entendeu? E pergunte, quem sabe nós podemos dizer se é necessário para trazer. Mas o problema é que as pessoas peçam a trazer, nós temos onde colocar. E eles estão tentando preparar. Isso já dá tanto trabalho suficiente. Quando nós tivermos um novo espaço e tivermos a nossa área das docas, aí podemos organizar umas campanhas para roupa, etc. necessário. Ok? Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Fábio, põe aqui o slide, por favor. Em Filipenses, capítulo... Obrigado. Vamos aqui para Filipenses. E vamos começar no verso 12.
capítulo 3, começando no verso 12. Lemos o seguinte: não estou querendo dizer que já consegui. Vocês podiam fechar aqui esses blinds aí que não dá para ver a... Obrigado. Perfect. Desculpa, vocês vão ficar no escuro, mas não vou conseguir enxergar. Não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero, já fiquei perfeito. Correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço daquilo que fica para trás, avanço à minha frente, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. É óbvio para aqueles que estudam os escritos de Paulo, Paulo apreciava o atletismo. Várias vezes Paulo usa metáforas ou analogias de corredores do atletismo. Para Paulo, a corrida representa a vida cristã. O corredor é o cristão se esforçando para chegar à linha da chegada, alcançar aquele prêmio. Aqui no verso 12, nós temos, nos versos antes desse, versos 8 a 11, Paulo estava descrevendo aquilo que nós falamos na semana passada, que nós falamos sobre Paulo, aquilo que estava passando na cabeça dele na hora da sua conversão. Se você lê os versos 7, 8, 9, 10 e 11, você vê que Paulo lá colocava certas coisas na coluna de valor, mas ao ele conhecer Jesus Cristo, ele transferiu essas coisas, né, da coluna onde ele tinha colocado valor para a coluna de perda. Então as coisas em que ele tinha achado que havia importância na sua experiência cristã, ao vir ao encontro de Jesus Cristo, ele percebeu que essas coisas não tinham valor. E aqui, ao começar no verso 12, ele começa a contar, a falar sobre o crescimento cristão, o esforço necessário na vida de cada um de nós, corredores. O esforço que nós temos que fazer para desenvolver, para crescer de maneira espiritual. Como um corredor corre até a linha final, Paulo disse: eu me alcanço, eu me esforço para alcançar o prêmio. É a vida, a nova vida. Alguns têm perguntado por que será que Paulo incluiu estes 4 versos. Existem várias sugestões. Alguns sugerem que esses versos dessa maneira para que as pessoas entendessem que ele não chegou, que ele não tinha atingido aquele nível de perfeição espiritual, né, que ele estava iniciando a corrida. Imagine, 30 anos depois da sua corrida, está dizendo: eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não alcancei. Eu continuo me esforçando para alcançar o prêmio, que é a nova vida que Deus me deu. Eu não alcancei ainda. É provável também que havia entre a igreja
lá em Filipai. Como é que é Filipai? Filipenses. Não, Filipenses é as pessoas. Filipe. Ô, Rosa, você tinha que sentar aqui na frente. Eu dou uma olhada, seu Ilídio, você vai ter que ocupar o espaço agora. Dá uma olhada aqui, você vai ter que falar a palavra em português, tá bom? Em Filipe, é provável que havia alguns professores judaicos que tinham penetrado a igreja lá e estavam ensinando que através da circuncisão e através de seguir os mandamentos de Deus, era possível chegar ao nível de perfeição. Então, quem sabe essas são as razões que Paulo escreveu estes versos desta maneira. Então ele diz, eu não cheguei. Paulo está dizendo, eu estou iniciando a viagem. Eu estou iniciando acredito, ele diz, que eu não cheguei. Eu ainda sou tentado. Eu sou pecador. Aliás, a semana passada nós lemos onde ele diz que ele é o quê? Principal entre os pecadores. Que não era digno de ser chamado apóstolo. Ele acreditava ele entendia o que Pedro tinha escrito, segundo Pedro capítulo 3, verso 18, onde diz, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Ele agora e para sempre. Amém. Nós temos que nos esforçar no nosso crescimento cristão, no nosso desenvolvimento espiritual. E aqui, Paulo apresenta 6 princípios nesses versículos. A vida cristã é a vida de um corredor. É nos esforçando para atingir o prêmio. Veio aqui hoje já atingiu o prêmio. Quiser suficiente, não precisa mais estudar, não precisa mais aprender, não tem mais o que aprender. A mensagem de Paulo diz que não, nós estamos numa corrida. Isso é o esforço máximo de cada um de nós. Então vamos ver os 6 princípios, ok? Que bom que o culto começou nas horas hoje, que o sermão já cumpriu. Amém. Obrigado, pelo menos uma pessoa. Não se aprecia. Obrigado. Eu quero que vocês orem por mim. Na quinta-feira eu vou para começar uma série evangelística. Eu não vou falar onde é que vocês vão lá, porque é no Hawaii. Ok. Quando eu vou fazer evangelismo em Fort McMurray, que está menos 30, ninguém se oferece para ir comigo, né? Mas quando é para o Hawaii, o pessoal está tudo disposto a ir comigo. Então, orem, é uma church, não sei como é que é church plant em português. É uma planta, né? Uma igreja nova que foi plantada em Honolulu. E tem um pequeno grupo lá e vai ser a primeira série evangelística lá, nessa novo grupo. Então ore por nós para que Deus possa operar de maneira milagrosa lá entre aquele povo lá no Hawaii. Não faça muito frio aqui para vocês. Ok? 6 princípios. Estão prontos? Estão com a Bíblia aberta? Primeiro, o primeiro princípio, a primeira condição necessária, nosso desenvolvimento, para nós alcançarmos
o prêmio? Primeiro, é uma consciência da necessidade de buscar uma condição melhor. Agora vejam que eu não disse a consciência de buscar uma posição melhor, mas sim uma condição melhor. Porque a minha posição e a sua posição está garantida em Jesus Cristo. Amém. Então não é possuir uma nova posição, que a minha posição é garantida pela graça de Jesus Cristo. Nós estamos em Jesus, isso é garantido. Mas a nossa condição tem que melhorar. Eu não sou tudo o que eu devia ser, e você não é tudo o que você devia ser. Então o primeiro passo no crescimento cristão é o reconhecimento que eu preciso de uma condição melhor. Eu não atingi ainda. Eu não cheguei lá. Então Paulo começa aí, em verso 12, ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para quê? Alcançá-lo. 30 anos após a sua dizendo assim, eu ainda não tenho conseguido. Eu ainda não fui aperfeiçoado. Então o crescimento espiritual inicia com o reconhecimento que a minha condição tem que melhorar. Eu tenho que ser melhor. É um corredor, ao iniciar a corrida, olhando para a linha da chegada, dizendo, eu tenho que me esforçar para chegar. Não estou lá ainda, mas eu vou me esforçar. Então Paulo aqui logo começa dizendo, veja como ele, aqui outra vez em português, não, a tradução não se encaixa muito bem com o original, porque aqui diz assim, não que eu já tenha. Pessoas têm perguntado por que ele começou dessa maneira. Em inglês está assim, not that I have attained. Como é que está? Tem outras traduções aí? Não que eu ainda. That's not bad. Por que ele começou assim? Por que será que ele começou não que eu ainda? Porque se lembra, se você ler do 8 ao 11, ele está falando tudo o que ele recebeu quando ele aceitou a Jesus. E ele estava preocupado que as pessoas vão pensar assim, ele já tem tudo. Então ele começa o verso 12 dizendo, já tenha obtido. Não que eu tenha conseguido. Eu quero deixar bem claro que ele reconhece a necessidade de uma condição melhor na sua vida. Vocês estão me entendendo? Ele diz assim, não que eu já tenha obtido, ou tenho sido aperfeiçoado. Provavelmente isso é um argumento contra aqueles que tinham espiritual era possível através da circuncisão e através de seguir os mandamentos de Deus. Então ele diz, eu não sou perfeito. Eu ainda estou em desenvolvimento. Eu ainda estou... Eu tenho que crescer. Eu tenho que ter um prêmio. A experiência no reconhecimento que eu ainda não cheguei. Eu ainda não consegui. Se você chegou ao ponto onde você está satisfeito com a sua condição espiritual, você está entrando em território muito perigoso. Se para você já chega de oração, se estudar a Bíblia, se já chega de testemunhar,
então você está numa posição muito perigosa. Porque o primeiro passo a dar é o reconhecimento que I am still being built. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou em estado de desenvolvimento. Eu necessito uma condição melhor. Princípio número 1, é reconhecimento de quê? Me dá uma angústia. De buscar uma condição melhor. Número 2. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que nós precisamos uma condição melhor. Segundo princípio, vai levar esforço máximo. Vamos no verso 12. Prossigo pois para isso também fui alcançado. Eu prossigo, em inglês está I press on. Vem do grego dioko. Dioko é um esforço. Eu me esforço. Eu corro. Eu procuro. É dor, né? Se esforçando agressiva atingir o prêmio. É esforço máximo. Ele quer alcançar algo. Ele está se esforçando e diz, eu estou me esforçando para alcançá-lo. Para alcançar o quê? O prêmio. Ele está buscando o prêmio. Veja como ele escreveu isso. Ele disse assim, mas prossigo para alcançá-lo. Então, ele está alcançando o prêmio. Mas veja o que ele diz assim, pois por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. De Cristo para a vida de Paulo é agora o propósito de Paulo para a sua própria vida. Está me entendendo? A razão pela qual Cristo o salvou é agora a razão pela qual Paulo ele corre para atingir em sua vida aquilo que Jesus o salvou para fazer. Impressionante, né? O sonho de Jesus para a vida de Paulo era a salvação. E isso agora se tornou o sonho de Paulo para a sua própria vida. E para alcançar esse sonho, eu me esforço máximo. Eu uso tudo. Eu estou alcançando aquilo pela qual o meu alvo, o meu sonho é espiritual e exatamente isso pelo qual Jesus me salvou. Era muito fácil na nossa experiência cristã. Nós falamos sobre isso na quarta-feira. Pena que mais não vem na quarta-feira. Nós falamos um pouquinho sobre isso na quarta-feira. Na nossa experiência cristã, nosso crescimento cristão, é muito comum nós nos compararmos às outras pessoas. Se você se compara às outras pessoas, numa igreja do tamanho da nossa, você sempre vai encontrar pessoas que estão fazendo algo errado, pior de você. Então isso cria uma falsa senso de segurança para nós, porque eu me comparo a outras pessoas e digo, bem, eu sou melhor do que ele. Foi isso que o fariseu fez, não foi? Graças a Deus que eu não sou como esse publicano. A tendência nossa é nos comparar uns aos
aos outros, e quando você se compara a outras pessoas, você sempre vai encontrar alguém que está fazendo pior do que você. Isso nos dá um falso senso de segurança. Mas o padrão não é você. O padrão não sou eu. O padrão é Jesus Cristo. Amém. Amém. E comparado a Jesus Cristo, a minha justiça própria são o quê? Trapos de imundícia. Então Paulo disse, eu reconheço o alvo. Eu reconheço o prêmio. É o mesmo prêmio pelo qual Jesus me alcançou. A razão que Jesus me salvou é a razão pela qual eu luto agora. E eu uso o esforço máximo. Eu vou esgotar todas as minhas forças para alcançar esse prêmio. Nós na quarta-feira, eu acho que foi na quarta-feira, nós estamos lendo o Atos dos Apóstolos, nós lemos o capítulo 31, falou da corrida, né? Que havia aquela corrida famosa, né? Que os corredores treinavam o ano inteiro para a corrida, e muitos deles se esforçavam tanto na corrida que eles nunca recuperavam. Nunca recuperavam. E Paulo disse lá em Coríntios, né? Na quarta-feira. Paulo disse, sim, eles se esforçam dessa maneira, mas quando só um, e um prêmio, recebe um prêmio que dentro de poucos dias não existe mais. Mas nesta corrida, todos que chegarem ao final, então para esse prêmio, ele diz, você seria, como é que posso ser idiota? Posso dizer? Não é uma palavra feia, não é? Não. Isso é bem mais diplomático, né? Seria insensato, a pessoa seria um idiota não se esforçar este prêmio, a coroa da vida. Amém. Então Paulo diz, mas prossigo, pois por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Primeiro princípio é qual? O reconhecimento que eu preciso de uma condição melhor. Segundo princípio, ele diz, é reconhecer que vai requerer o quê? Um esforço máximo. Máximo. Terceiro princípio. Concentração. Eu sei que quem sabe gramaticamente não está certo, né? Concentração concentrada. Em inglês nós dizemos assim, Focado. focused. Focado. Uma concentração focada. Alguém aqui corre? Você corre? Corre do quê? Dos cachorros? Cada corredor sabe quando você está em meio a uma corrida, você não pode olhar para as outras pessoas correndo ao teu lado, né? Vai desviar seu foco. Você não pode olhar para os seus pés. Não pode correr olhando para os pés. Você não pode, você escuta as histórias, né? Você vê às vezes no YouTube, né? Aquele corredor está na frente, olha para trás para ver os outros e passam pelo outro lado, né? Um corredor tem que focar no quê? Na frente. O que está pela frente? No prêmio, na linha da chegada. Então o que é que ele diz? Verso 13. Irmãos, veja que ele começa como é que se diz? Seria bem mais fácil. Irmãos, conciliação. Se chama endearment. Friendship? Familiar, de carinho. Ele começa com uma expressão de carinho. Irmãos, o que é que ele diz? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado. Interessante que é a terceira vez que... Terceira vez. Por que será que ele repetiu 3 vezes? Mais uma vez, reforça essa ideia
que havia essa doutrina falsa entre os filipenses. Perfeição. Então, terceira vez ele diz assim: eu ainda não consegui. Eu ainda não cheguei lá. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Foco. Uma coisa. Não diz, e 14 coisas eu faço. Uma coisa eu faço. O nosso crescimento espiritual exige um foco, uma concentração máximo, focada. Ele diz, uma coisa eu faço. A minha esposa sempre reclama que eu consigo fazer uma coisa de cada vez. Yes. Ela vem às vezes ter comigo e diz assim, eu preciso que eu estou fazendo, pois para fazer outra coisa. Eu faço uma coisa, não 14, não 10, uma. Verdade? Agora vejam o foco dele. Ele envolve um aspecto negativo e um aspecto positivo. Ele disse assim, uma coisa só. Então, quando você pergunta, qual é o foco? Negativo e tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto negativo? Ele diz assim, me esquecendo das coisas que ficam para trás. Esse é o negativo. Daquilo que fica para trás. Que vai te dizer que olhar para trás no meio da corrida é vantajoso. O passado tem valor agora. Imagina um corredor chega assim numa corrida, para iniciar uma corrida. Carlos Lopes. Grande. Oi, quem era que foi aquele grande corredor português? Imagine Carlos Lopes chega na linha da partida, né? E diz para os outros corredores que estão lá para correr contra ele, ó, eu já ganhei muita corrida. Eu já ganhei a maratona de Nova York. Eu já corri nas Olimpíadas. O que isso tem a ver com a corrida que ele está iniciando agora? Nada. Tem nada a ver. Tudo vai depender não daquilo que ele já... Que bom que ele já ganhou medalhas dos Olimpíadas e ganhou muitas maratonas. Isso tem nada a ver com a corrida que ele está iniciando. Agora só depende de como ele correr essa corrida. Vocês estão entendendo? Então Paulo diz assim, as coisas que para trás de mim ficam, eu me esqueço. Não existe, deixa eu ver se é bem claro, para vocês entenderem. Não existe nada do nosso passado, nada que é relevante hoje. Só lembrança. O que quer dizer assim, me esquecendo das coisas que para trás, que ficam para trás? Que coisas? Que coisa é que ele esquece? Ele se esquece de tudo. Porque nada do passado tem valor hoje. Nada. Ele diz, eu me esqueço de tudo. As coisas boas e as coisas ruins. As minhas vitórias, as minhas derrotas. Os meus pecados, as minhas quedas, os desastres. Tudo
eu me esqueço? Aquilo que ficou para trás. Por quê? Porque o nosso passado tem nada a ver com o nosso futuro. A minha condição espiritual tem tudo a ver com aquilo que eu estou fazendo agora. Isso é uma lição muito importante para nós. A visão mais clara do futuro Deus nos dá quando nós esquecemos do passado. Nós gastamos tanta energia vivendo no passado. Então alguns dizem, mas qual é o problema de viver no passado? Porque isso nos paralisa no presente. Isso nos paralisa hoje. E se nós quisermos ir para a frente, nós temos que esquecer do passado. Às vezes as pessoas aqui gostam de dizer, mas na College Street era diferente. Mas lá na College Street nós fazíamos assim. Pessoal, deixa eu passar uma notícia para vocês. A College Street foi vendida. Long time ago. Nós dizemos em inglês, the good old days. The good old days. É verdade que no passado Deus nos deu muitas vitórias. E hoje? Mas as vitórias de hoje dependem da nossa reação hoje. Da nossa atitude hoje. Amém. Do nosso esforço hoje. Amém. Vamos viver hoje. Uma coisa eu faço. Me esquecendo das coisas que para trás de mim ficam. O negativo. Eu me esqueço. Aquilo que aconteceu até agora, eu me esqueço. Isso não é negar o nosso passado, é dizer, enquanto nós estamos vivendo no passado, nós estamos paralisados para ir para frente. Eu já falei para vocês, a minha maior preocupação para esta igreja não é a construção. Se vai haver dinheiro para a construção, isso não me preocupa. Se a igreja vai ser bonita, vai ser bonita. Se vai ter cadeiras boas, vai ter cadeiras boas. Se o público vai ter um tanque, isso não me preocupa. A maior preocupação que eu tenho para esta igreja é que será que nós vamos conseguir quebrar a nossa ligação com o passado para iniciar uma nova visão para o futuro? Eu vou ser sincero com vocês. Eu não sei qual é a resposta a essa pergunta. Sim. Se esqueçam. Se esqueçam das brigas, do rancor, da divisão. Todos nós já fomos maltratados pela igreja. Todos nós. E o que é que eu vou fazer? Segurar isso? Vou segurar isso no meu presente hoje? O que é que acontece? Eu me paraliso. Eu me paraliso. Paulo disse, uma coisa eu faço. Aquilo que ficou para trás de mim eu vou esquecer. As vitórias, as derrotas, os pecados, as brigas, a falta de respeito, as minhas lutas, a dor. Eu vou esquecer tudo. Aí vem a outra parte do foco dele. O que é que ele diz? O negativo, eu me esqueço do passado. O positivo, eu faço o quê?
para frente. Eu me esqueço daquilo que está atrás, o negativo, o positivo, eu avanço. Eu vou para frente. Deus apenas se interesse com aquilo que nós estamos fazendo hoje e vamos fazer para o futuro. O passado já foi. Já foi. Nós estamos em outra época. Eu não digo isso para que vocês fiquem desanimados ou... Mas o conselho de Paulo, esquece de para trás e vai em frente. Pega a enxada e vai em frente. Vai em frente. A promessa que nós temos, Deus que esteve e será conosco no futuro. Mas nós não podemos ficar segurando o passado. Escutando brigas que aconteceram atrás. Por amor de Deus, deixa esse negócio ir embora, né? Deixa. Uma coisa eu faço. Me esqueço do passado. Onde é que hoje? Bruce Springsteen. Vocês conhecem aquele cantor americano? Bruce Springsteen. Tem uma famosa música nos 90, anos 90, eu acho, chamado Glory Days, onde ele ficava refletindo sobre os dias gloriosos do passado. Oh, no passado eu fiz cada coisa. Oh, no passado, entendeu? Oh, no passado. O que isso tem a ver com o presente agora? Passou. Deus disse para Josué, Moisés, está morto. Esquece. Agora vai uma nova etapa. E eu vou estar contigo do mesmo jeito que eu tive comigo. Vou estar contigo. Amém. Mas vai em frente. Desbrava uma nova história para esta igreja. Amém. Nós não nos deixamos ficar paralisados pelas nossas lembranças negativas do passado, das brigas. Todos nós já fomos maltratados. Se eu vou ficar pensando nisso, eu nem entrava nessa igreja. Muitos anos atrás, os anciãos escreveram uma carta assinada pelo pastor, mandaram uma sessão para eles não me empregarem. E veja lá, e agora eu sou pastor da igreja. Amém. Você vê como é que é? Esse é o nosso Deus. Se eu for ficar pensando nisso, eu nem na igreja entrava. Mas se não, isso seria a vontade do diabo? Nos paralisar. No passado, Paulo disse uma coisa: me esqueço de tudo quanto para trás de mim fica e avanço para frente. Vou entrar. Então, o que é que leva para nós ter esse desenvolvimento cristão? Bom, nós estamos falando 3, né? Primeiro, é o que, Mário? Primeiro era uma consciência de buscar uma condição melhor. Condição melhor. Segundo, é necessário o quê? Um esforço máximo. Total, focada. Esquecendo de que para trás de mim fica, focando naquilo que vem pela frente. Número 4. Para nós conseguirmos uma melhor condição espiritual, tem que haver uma motivação. Vamos ver aqui o verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o quê? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Interessante, né?
Qual é a motivação de Paulo? O prêmio. Pessoas dizem assim, mas é um negócio tão rude, né? Tão mundano, né? Ele está se esforçando para quê? Para receber um prêmio. Para receber um presente. Essa é a motivação dele. Mas qual é esse prêmio? Qual é o quê? Ganhar o prêmio do quê? Do chamado quê? Celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele diz que para mim, a minha motivação é o prêmio. Mas o que é esse prêmio? Esse prêmio é que a vida de Jesus vai ser refletida na minha vida. Amém. Que o comportamento de Jesus vai ser refletido em minha vida. O prêmio era ser como Jesus. Esse é o prêmio. O que é que te motiva na tua jornada espiritual? Qual é a sua motivação? A de Paulo era o quê? Ser como Cristo. Replicar em sua vida o caráter de Jesus Cristo. Número 4 foi culto, né? Primeiro, consciência de uma condição melhor, esforço máximo, foco total. Número 4, motivação espiritual. Vamos aqui para o 5. Reconhecer o quê? Que existem recursos divinos. Vamos ver aqui o verso 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa. O que é que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, aqueles de nós que há mais tempo já estamos nesta corrida, devíamos conhecer as coisas. Devíamos nos comportar de certa maneira, né? Mas ele continua, porém, se alguns de vocês pensam ok? Ele diz assim, nós que somos espiritualmente maduros, devemos estar correndo essa corrida. Devemos estar no caminho. Caminhando rumo àquele prêmio. Mas, se por algum acaso, alguns de vocês pensam de maneira diferente, em outras palavras, se alguns de vocês se desviaram da promessa que ele diz, Deus vai tornar o quê? As coisas claras para você. Amém. Então, que ele está dizendo assim, nós devíamos todos estar nesse caminho rumo a esse prêmio. E aqueles que têm uma maturidade espiritual devem saber o caminho. O GPS. O GPS, devem saber o caminho. Mas, por algum acaso, você se desviar do caminho, Deus vai te mostrar como voltar para o caminho. Amém. Porque o desejo de Deus foi por isso que ele foi alcançado, ele diz. O meu alvo, o meu sonho, o alvo da minha vida é o mesmo alvo que Jesus tem para a minha vida. Então, recursos divinos estão disponíveis para nos ajudar a voltar para o caminho. Mas isso requer o quê? Um foco e uma humildade para o quê? Para receber essa mensagem de Deus. Ele disse, Deus vai te mostrar. Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Ele diz, continuem caminhando no caminho. E o verbo aqui aparece no grego descrevendo uma atitude
né? Contínua. Continue marchando, continue vivendo, continue indo, trilhando rumo ao este prêmio. Então, a pergunta que eu tenho para vocês aqui é a seguinte: você está utilizando esses recursos espirituais? Existem vezes, horas, que nós temos atitudes diferentes. Existe tempo, horas que nós pensamos de maneira diferente. Mas Deus diz assim: eu quero ver vocês alcançar este prêmio de tal maneira que quando vocês se desviarem do caminho, eu vou enviar recursos para te colocar de volta no caminho. Vamos utilizar espirituais, divinos, nesta caminhada. Ninguém caminha só. Caminhamos junto com Deus. Amém. Número 1, reconhecimento da necessidade de uma condição melhor. Esforço máximo. Concentração focada. Esquecendo de trás, virado para a frente. Número 4 é motivação espiritual. Qual é a motivação? Por que eu quero? Paulo queria ser igual a Jesus Cristo. Qual é a minha motivação? 5, existem recursos divinos para nos ajudar nesta caminhada. E o 6, consistency. Consistency. Verso 16. Portanto, aqui mais uma vez, aqui no original, esta palavra aqui está traduzida aqui, portanto, seria mais como uma expressão usada para enfatizar que muitas vezes no final de uma declaração está dizendo assim, né, ele vai para criar aquela ideia de mais um pensamento, mais um comentário. E o que é que ele diz? Vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Você chegou até aqui hoje, não foi por acaso. Deus te trouxe até aqui. Então continue nesse caminho. Amém. Amém. Consistência. Não é vir à igreja só quando o sol está brilhando. Hoje está chuva. Hoje está chuva, acho que não vou. Mas quem que é o pregador hoje? Eu acho que eu não vou hoje. Consistência. Essa expressão aqui, frente, é uma expressão usada em termos, seria entrar em fogo. Você vê que os soldados marchando, né? Você foi militar, né? Como é que se diz lá entre os militares? Como é que vocês dizem assim para entrar em formação? Frente. Em frente, marcha. Entendeu? É a ideia de é a ideia que vamos entrar em forma, vamos entrar em linha. Entendeu? Imagina, estamos todos espalhados e dizem, portanto, mais uma coisa. Marcha à frente. Vamos entrar em linha e vamos continuar.
Vamos continuar no caminho que nos trouxe até aqui. Então pergunte a você agora, neste instante, faça a você. Você está crescendo? Ou você está permanecendo no mesmo lugar olhando para trás? Paralisado no hoje, por causa que o seu foco está no passado. Você está disposto a dizer hoje, eu não estou onde eu devia estar, mas estou indo em frente. As montanhas nos muita pessoa tem morrido. Existe um pequeno cemitério que é particularmente perigoso, onde muitos, como é que se diz, alpinistas têm morrido. E todos os túmulos têm a mesma, como é que se diz, a mesma inscrição. Died climbing. Morreu subindo. Morreu subindo. Oxalá que isso possa ser o que seja falado de cada um de nós. Morreu, mas estava subindo. Estava andando. Estava vindo pela frente. Então, antes de nós terminarmos hoje, eu gostaria que cada um de nós passássemos um momento silenciosamente em oração, refletindo sobre o nosso compromisso de alcançar o prêmio, de subir, marchar, para correr, para alcançar o prêmio. E se você ainda não conhece teu Salvador Jesus Cristo, por que não dizer nesta hora, agora eu vou iniciar a corrida? Eu vou começar essa corrida hoje. Receba a Jesus na sua vida. Amém. Se você tem caminhado, mas chegou a um ponto de satisfação espiritual, está dizendo, eu já escutei o suficiente, já estudei o suficiente, já conheço o suficiente, já fiz o suficiente. Peça a Deus que te perdoe. E tome o compromisso agora de continuar na caminhada rumo ao prêmio. Vamos passar alguns momentos neste compromisso silencioso. Cada um de nós com o nosso Deus. Amém. Ao terminarmos a nossa pregação, vitória em Cristo. Em pé.
Ouvida a bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvido os seus gemidos e os redos e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, ai o novo dia. No sangue que verteu, ouvi que ele sim a todo e alguns fez andar, cego deu visão, porém clamei, meu mestre, restaura a minha vida, e logo Cristo me atende e vitória deu, vitória em Cristo, eterna, buscou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, ai o novo dia, vitória no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória para os redimidos por Jesus na resplandente luz, de anjos já cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, ai o novo dia, vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Nosso querido Deus e nosso Pai, vimos perante o Teu trono nesta hora pedindo que o Senhor possa renovar o compromisso no nosso coração de corrermos a corrida para alcançarmos o prêmio. Amém. Cada um de nós possa correr com foco, motivado, esforço máximo, dependendo dos recursos divinos, principalmente para as horas difíceis desta caminhada. E do Pai, que possamos continuar no estudo da palavra e na oração, seguindo o modelo que nos leva a ser como Cristo. Amém. Transforma-nos, querido Pai, e tem paciência com cada um de nós. Amém. Até que chegamos ao prêmio.
Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e pela nossa igreja. Abençoa cada adorador que se encontra aqui neste dia. Amém. Aqueles que estão escutando pela internet, aqueles que vão ouvir a mensagem mais tarde, que o Senhor possa estender uma bênção sobre cada um deles. Amém. Hoje e para todos sempre. Nós te suplicamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Depois desta mensagem tão maravilhosa que o nosso Pai nos trouxe esta manhã, vamos cantar juntos mais uma vez. Cantar a música Em Paz Eu Vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua